Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, dentro da disciplina Seminários da Pós-Graduação, do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Amazonas. E hoje nós vamos ainda continuar em critérios para uma boa apresentação, diretiva e normas de bom senso para seminários e estaremos agora vendo a parte 4. Muito bem. E nessa parte nós vamos ver, hoje ainda, continuando o assunto da semana anterior, os aspectos relevantes quanto à formatação da apresentação. E hoje nós vamos nos focar para uma coisa que é comum nos seminários acadêmicos, que são a questão das fontes, gráficos, figuras e tabelas. Eu gosto de dizer que isso é uma questão de bom gosto e organização. Então, e o assunto é interessante, é um assunto que o pessoal pergunta muito, principalmente a questão de fontes, como fazer, figuras, quando usar, gráficos, de que tipo, e se pode ou não pode usar tabela. Essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz. Bem, eu quero começar falando que o uso apropriado de gráficos e imagens dá profundidade às informações apresentadas. E sempre que necessário, faça uso de gráficos, faça uso de imagens, porque isso de alguma forma cria quase que um aspecto tridimensional às informações que você está simplesmente falando. Então, sempre que necessário, use bastante gráfico, use imagens que possam dar essa sensação de profundidade às suas informações. Dito isso, vamos já começar direto em tipos de fontes e letras, e talvez essa seja a parte mais comum na questão da formatação da apresentação. E nesse caso vamos falar aqui sobre o tipo de fontes e letras. Bem, em primeiro lugar, o tipo de fonte, no caso, ou letra, como eu queira chamar, é uma escolha pessoal, gente. Não tem assim uma regra final, mas tem alguns critérios que seria bom você notar. Por exemplo, evitar as fontes que são ditas artísticas, fontes com muitos detalhes, fontes com muitas riscas ou sarifas, como a gente usa com o termo técnico, e negritos naturais. Se possível, tente sempre escolher fontes de letras legíveis. Aqui tem um quadrozinho rápido, não sei se vocês conseguem ver a diferença. Nós temos aqui 3 tipos de fontes. Entre a primeira aqui de cima, que a gente chama de fonte lisa, e essa segunda, a diferença está nesses pequenos rabiscos aqui, ou continuações no final das fontes. Não sei se vocês conseguem ver, aí de baixo você consegue ver a diferença em vermelho. Esses pequenos riscos nós chamamos de sarifas. Essa aqui é uma fonte sarifada, e essa daqui é uma fonte não sarifada, ou fonte lisa. Em geral, as fontes sarifadas elas são excelentes para você ler em papel, um livro. Elas permitem a continuidade entre uma letra e outra e elas são, de alguma forma, boas para leitura, onde tem uma grande quantidade de texto, palavras ligadas umas aos outros em grandes frases. Como nós estamos falando de projeção de informações, estamos usando aqui slides projetados, em geral essas letras elas podem confundir um pouco, porque você não está colocando grandes textos, você está colocando tópicos, e às vezes elas ficam um pouco confusas dependendo do tipo de fonte sarifada. Então, o bom é sempre evitar fontes com muitos riscos, muitas sarifas, negritos naturais. Então, tente usar, se possível, tá? Mas isso é uma coisa pessoal, fontes que nós chamamos de lisas, ou fontes legíveis nesse sentido. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos de fontes para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com relação a isso, com negritos naturais, porque às vezes você encontra alunos utilizando algumas fontes que não são as mais adequadas para a projeção. Então, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos. Alguns você já conhece, que são fontes muito conhecidas do Windows. Estou usando o Windows, no caso, tá? E estou usando fonte 20. Então, todas essas aqui têm fonte 20, elas estão no Windows. Então, por exemplo, o Arial é uma fonte comum, conhecida. Nessa coluna aqui você tem todas elas em negrito e aqui você tem sem o negrito. Então, Arial é uma fonte boa, uma fonte lisa, ela não é sarifada, ela é boa de escrever, tranquilo, difícil de você confundir os tipos entre si. Temos a Verdana, uma fonte boa também, uma fonte lisa.
Tem uma outra que é um pouco mais arredondada, que é a Century Gothic. Ela é boa para subtítulos, às vezes para escrever artigo, escrever relatório, dá a impressão que ela é um pouco fina demais. Mas ela é uma boa para projeção, não tem problema. A fonte Arábia não é muito conhecida, mas ela é basicamente uma Arial com um pouquinho de espaçamento entre os caracteres menor. E aí nós já temos fontes que já não são tão interessantes para você fazer toda a sua apresentação. Você pode utilizar num título, por exemplo, o Arial Black. Por quê? Porque o Arial Black, seja ele com negrito ou sem negrito, é basicamente a mesma coisa. O negrito fica um pouco maior, ocupa uma quantidade grande de espaço, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A Times ela já é uma fonte boa para você ler, assim, livros, ela é uma fonte sarifada, tá? Então ela tem bastante sarifas. Para títulos, assim, já não fica tão bom. Talvez um tópico, um subtópico simples, tranquilo. Mas se você for colocar muito texto e for projetar, fica um pouco assim cansativo em alguns aspectos. Mas dá para usar como títulos, subtítulos grandes. Não é ruim, mas não é ótimo, não é excelente. A Comic Sans já não é uma fonte muito boa para isso. Ela foi uma fonte criada basicamente para alguns tipos de publicações impressas, e hoje em dia é considerada a fonte nerd por excelência, os nerds gostam de usar em tudo, mas ela é mais uma fonte de quadrinhos, não sei se é muito interessante você usar esse tipo de fonte em sua apresentação, mas como eu falei, é uma escolha pessoal, dependendo do tipo de coisa que você quer dar na sua apresentação, é possível. A Copperlet Gothic já não acho que é uma boa você utilizar, mas tudo bem. A diferença dela do negrito para ser negrito é pouco. Mas aí você vai encontrar as fontes artísticas e tem uma infinidade aqui. Eu vou colocar duas, por exemplo. A Monotype Cursiva, ela é uma fonte com algumas sarifas diferenciadas e também com a gente chama de traços artísticos. Não é uma fonte boa para você colocar em toda a sua apresentação. Talvez você queira dar destaque para alguma coisa com tamanho de fonte grande, você até pode usar, mas não use isso no seu trabalho como todo. Não é uma boa. Fontes mais artísticas, tipo a Mistral, é a morte. Para você ver uma apresentação com fontes desse tipo, gente, é muito ruim. Eu, infelizmente, já tive algumas experiências nesse sentido, e é um sofrimento você ficar 30, 40 minutos vendo todos os slides com uma fonte cursiva, e mais ainda com detalhes artísticos. Não é legal. Uma vez eu tive a infelicidade de receber de um aluno um relatório de um experimento, né? Eu acho que foi físico-química experimental, e ele fez o relatório todo, é uma fonte medieval. E era um sofrimento para você entender a quantidade de traços artigos por caractere. Então eu lembro que na primeira página eu desisti, porque eu tinha quase que ter um dicionário ali de caracteres, uma fonte gótica medieval, ele achou aquilo lindo, maravilhoso, e eu devolvi o relatório dizendo assim, meu querido, eu não estou mais na Idade Média, fonte gótica, ultra artística, para a gente tentar entender termos científicos, é a morte. Então, por favor, refaça isso daqui, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Então tome cuidado, tá, com alguns exemplos de fontes. Vou colocar algumas outras aqui que já não são muito comuns, mas são bem interessantes de usar. A Arial Now é uma fonte também lisa, ela já tem um espaçamento entre os caracteres bem menor, uma fonte que a gente diz estreita. Ela é até boa para você utilizar, por exemplo, em subtítulos de tabelas, em nomes de tabelas, de gráficos, porque ela é um pouquinho, vamos dizer, mais estreita. Mas é interessante, dá para usar. A Kandara é uma fonte muito legal para você colocar títulos, principalmente em tabelas, ou você quer abrir uma caixa de texto e colocar um destaque ali, é uma fonte interessante. Ela fica muito boa tanto na parte negrito como sem negrito. A Constante, eu já vi gente utilizando, já é uma fonte sarifada, tem algumas sarifas aqui. Ela já não é tão interessante para uma apresentação inteira, mas dá para usar. Book Antigo é muito legal para você colocar em títulos grandes, talvez o primeiro slide de apresentação, fica legal, é uma fonte sarifada, mas também é uma fonte utilizada muito para a parte impressa, para leitura, que para leitura em grandes quantidades de texto ela dá
vamos dizer, uma certa segurança para a vista, não cansa tanto. Calibre é uma fonte legal, aqui você pode utilizar. Na verdade, eu deveria estar com a carinha aqui com um sorriso bonitinho, não com um sorriso meio. É uma fonte que eu uso bastante, é uma fonte lisa, mas ela tem um tamanho de caractere menor. Então aí você já tem que tomar cuidado, porque o tamanho 20 do calibre é bem menor que o tamanho 20 do Arial. Então você vai ter que tomar cuidado com o tamanho das fontes. Tem fontes que não tem como usar, o pessoal usa qualquer jeito, Mania, Babylon 5, Pacte, essas fontes aqui, você até pode usar uma parte ou outra, talvez num cartaz, sei lá, apresentação de uma figura, ou para você fazer algum tratamento artístico em algum slide, não tem problema. Mas você utilizar em toda a sua apresentação é a morte. Então não dá. Tem uma outra Pristina que é semelhante a Mistral, também é muito difícil você ficar trabalhando com esse tipo de fonte. Tá claro aí, gente? Então, evitem as fontes com muitos detalhes, com muitas sarifas, ou seja, com riscas. Ok? Então, evitem fontes com esses detalhes artísticos, sarifados, muitas riscas, com negritos naturais. E aí você também pode pensar a questão das cores, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. Do uso de cores você pode utilizar, o bom de a gente utilizar hoje em dia apresentadores como o PowerPoint, que você tem uma infinidade de possibilidades que você pode fazer com as letras, com as fontes utilizadas, então pode utilizar, não tem problema nenhum. Mas, como sempre, cautela, cuidado, né, critério. Por quê? Porque se você exagerar nas cores, você vai ter confusão e ridículo. Então tem gente que gosta de colocar cor, gosta, enche de cor. Todo novo slide é um show visual ali. E pode ser até interessante no primeiro, segundo slide, mas quando chega no terceiro, aquilo já cansou. Ok? Então tome cuidado com cores. Você vai ter que ter alguns cuidados especiais conforme o recurso, conforme a sua ideia inicial, o seu objetivo para aquele slide específico. Então pode usar, mas com cautela e critério. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Para vocês terem uma ideia sobre tipos de fontes e letras, eu vou colocar sempre o mesmo texto, é um texto de Alberto Calheiro, que na verdade é um dos pseudônimos de Fernando Pessoa. E para vocês terem uma ideia como fica diferente, é o mesmo tamanho, tá, de fonte, tamanho 18, com fontes diferenciadas. Aqui a Times New Roman, que nós já conhecemos, talvez a fonte mais utilizada ali no Word. Então, quem me dera que eu fosse o pó da estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando. Quem me dera que eu fosse os rios que correm, que as lavadeiras estivessem à minha beira. Antes isso, que ser o que atravessa a vida olhando para trás de si e tendo pena. Então, bonitinho aqui. Agora, note que quando eu uso o Arial também com o mesmo tamanho de fonte 18, o espaçamento já muda completamente. Estou tentando deixar mais ou menos na mesma formatação em termos da disposição das palavras nessas caixas de texto. Então notem que muda, tá? Fica um pouco maior, então você tem um maior espaçamento entre as letras, você gasta mais, vamos dizer, mais espaço. Então você tem que tomar cuidado. É claro que o espaçamento das linhas dentro do... Estou usando aqui o PowerPoint, sempre vai permanecer, se for espaço simples, 1,5, não tem problema. Mas o espaçamento do caractere muda. Então você tem que pensar, quando você vai escolher uma letra, o tipo de fonte para você usar na sua apresentação, você tem que ver exatamente essa capacidade que você pode dar mais espaço ou menos espaço para a sua fonte ali dentro que você quer. Por exemplo, a Franklin Gothic, que é um tamanho médio, que no caso já vai dar um tamanho muito maior. E a Century, que é interessante, algumas pessoas gostam de usar, ela está muito semelhante à da Franklin. Notem que a sensação que você tem usando a Century é que o texto ele está um pouco flutuando, ele dá muito espaço, a letra é muito mais fina em relação aos seus traços, então você tem mais espaço. Ao mesmo tempo que ele te dá mais espaço, ela não é uma fonte para você ler, por exemplo, um livro inteiro. Por quê? Porque como você tem muito espaçamento entre os caracteres, o nosso cérebro, de alguma forma, ele gasta um pouco mais de tempo para fazer essas conexões. Tem uma parte chamada tipografia, que não é exatamente só imprimir,
caracteres sobre alguma superfície, a tipografia também estuda os tipos que podem ser usados em caracteres que facilitam a leitura. Hoje se sabe que fontes serifadas, por exemplo, como a Times, elas têm maior, vamos dizer, facilidade para a mente em ler as palavras. Por quê? Porque você tem uma fonte sempre com uma caractere, sempre com alguma sarifa puxando para o outro caractere. Então isso cria um aspecto, vamos dizer, de maior facilidade visualmente para que nós percebamos as palavras. Quando você vai na Acento, muitas das vezes você tem que parar e pensar direito palavra por palavra, porque ela não tem sarifa. Aqui também não tem sarifa. Então, para textos muito longos, não são fontes, vamos dizer, muito usuais. Pode ser usado, tá? Você vai encontrar livros com fontes não sarifadas. Agora, elas são muito boas, fontes não sarifadas, por exemplo, a Arial, para você utilizar a nossa apresentação. Por exemplo, aqui em cima, tipos de fontes e letras, eu estou usando uma fonte Arial. Arial, acho que, se eu não me engano, 30. Então fica fácil, é gostoso de ler para tópicos muito curtos, ok? Então só tem que lembrar o seguinte, as fontes elas não mudam apenas o formato do caractere, mas eles também mudam o espaço e o tamanho relativo dos caracteres. Então nota que eu tenho 18 em todos, mas o tamanho que eles ocupam em termos de frase, caractere a caractere do ponto de vista relativo é muito diferente, ok? Então leve isso em consideração a escolher a sua fonte letra. Vamos pegar algumas outras da Comics, que o pessoal gosta de usar, eu já usei no passado em alguns slides, hoje em dia eu não uso mais, mas eu uso em cartazes, eu uso em fotografias com algum texto por baixo. É interessante, mas ela não é muito boa para você fazer a apresentação. Monotype cursiva, tentem ler uma coisa dessa aqui. Dá trabalho ler uma coisa dessa. Se você for ler um texto muito longo, também não é muito legal. Century Gothic de novo aqui para vocês terem uma ideia, a 18, e a Bradley, que é muito interessante para você fazer algumas citações pequenas, você colocar uma frase com algum efeito, você pode usar uma Bradley Ham, também fica legal. Todas tamanho 18, mas notem que há diferença maior de espaço entre os caracteres. Alguns são um espaçamento muito pequeno. Essa 18 não parece ter o mesmo tamanho da Comics 18. Então, só para lembrar, quando você tem o tamanho da fonte 18, 20, esse é o tamanho dos caracteres daquela fonte. Não necessariamente aquele caractere tamanho 18 vai ser igual a todos os caracteres, todo o tamanho dos demais caracteres em outras fontes. Então, se você, por exemplo, usar o Calibre, que é uma fonte não serifada, que é uma fonte boa, ela é uma fonte pequena. Então, o 18 dela, na verdade, equivaleria ao 16, talvez, do Times, ou 15 do Arial. Então, você tem que tomar cuidado. Mas não só isso, tá? Não é só o tamanho da fonte. A fonte também, ela muda quando você muda a cor, você muda o fundo. Então, às vezes, esse espaçamento fica difícil de entender. Por exemplo, aqui nós estamos vendo o fundo branco e a letra preta. Talvez isso mude com a cor. Então, aqui, ó, eu simplesmente mudei o fundo verde e coloquei a letra em vermelho, que é uma das piores combinações que nós temos possíveis para fontes. É um contraste dos piores possíveis. Então já dá uma impressão diferenciada. Aqui você está em branco, preto, e aqui você está em verde e vermelho. Então muda um pouquinho a característica. Tem fontes que funcionam muito bem. Fundo branco e o caractere preto é excelente, mas quando você muda às vezes a cor, você perde um pouco, talvez ali da definição de algumas letras. Algumas letras elas têm um pouco de indefinição, principalmente nas sarifas, quando você muda a cor. E aqui, por exemplo, na Century Gothic eu estou mudando de verde, de preto, para rosa. Então, a sensação que você tem aqui é que a letra perdeu a força. Por quê? Porque o contraste diminuiu. A Century era muito boa para fundos com alto contraste. E assim por diante. Notem que a Bradley ela não fica assim tão boa com fundo branco e letra preta, caractere preto. Mas se você inverter, ela é muito boa. Ela tem vamos dizer, ela te dá uma facilidade maior de leitura, um descanso maior. É mais gostoso de você ler a Bradley quando você tem um fundo preto ou um fundo de uma cor muito forte
E o caractere de uma cor muito clara. Se você colocar, por exemplo, um amarelo, aí fica muito bom também. Então é bom você dar uma olhada antes de escolher, dependendo do slide que você quer fazer, você testar as fontes, testar os tamanhos, testar as cores disso daí, tá? Então, ao escolher a fonte, o que eu posso dizer para você é o seguinte: leve em consideração que seu aspecto pode sofrer variação com a cor de fundo e a cor da fonte, além do tamanho que nós já falamos anteriormente. Então, leve em consideração isso, é importante. Tem gente que não consegue perceber isso, usa uma fonte cujo espaçamento entre caracteres já é pequeno, e aí ele vai diminuindo o tamanho das fontes. Ele começa com 20, que dependendo da fonte é um tamanho relativo pequeno, e ele vai gradando 20, 18, 16. Quando chega em 14, ele consegue ler na sua telinha. Mas quem está ouvindo, está sendo projetado ou até vendo no seu celular, já não consegue ler o que está escrito ali. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre o tamanho das fontes de letras. Então, sempre lembrando, utilize fontes de letras que seja legível, a escrita seja legível, a leitura também seja legível. Então, os recursos aí são amplos, não exagerem, você pode utilizar hoje em dia qualquer tipo de tamanho. Então, nesse caso, o tamanho das letras, elas têm que ser de tal forma que a leitura no fundo do salão seja sem esforço. Então, você está ali no auditório e você tem uma tela pequena de projeção. Se você já foi antes, já verificou o ambiente e percebeu que a tela é pequena, então você vai ter que pensar, puxa, eu vou ter que aumentar o tamanho das fontes. Por quê? Porque o salão ele é comprido, quem vai estar lá no fundo não vai ler direito o que eu estou apresentando. Então, aí, nesse caso, é sempre bom você antes verificar o ambiente, entender a relação ali de tela, projeção e tamanho, espaço ali do auditório. Então, tem que ser de tal maneira que você consiga ler sem muito esforço no fundo do seu auditório, no fundo do salão. E também esse tamanho tem que ser adequado ao volume de informações, ou seja, você pode fazer uma gradação de tamanho. Tópicos em geral, títulos têm um tamanho de fonte maior, aí temos o tópico do slide com outro tamanho, os subtópicos aí vai tendo uma gradação de tamanho, né? Vai diminuindo. Mas aí você tem que tomar cuidado, tem que ser adequado ao volume de informação, e se você não tomar cuidado, você vai chegar num ponto que você está lá no tópico, subtópico, lá no último subtópico já está com o tamanho 12, fonte 12, e você já não vai conseguir ler em nada. Então, eu posso dizer para você o seguinte: tamanho de fonte para título geral do slide fica em torno de 28 pontos, mas como eu falei, dependendo da fonte, esse tamanho ele pode aumentar ou pode diminuir. Então, por volta de 28 a 32 pontos, mais ou menos, está de bom tamanho, usando trocadilho aqui, para as suas fontes em termos de título geral de cada slide. Aqui, como eu falei, esse título ele está em tamanho, se eu não me engano, 28 ou é 30. Um dos dois não tem problema. Mas eu estou usando uma fonte Arial, então ela fica boa quando você está em caixa alta. Tamanho para título específico do slide, por exemplo, aqui, ó, escrita legível. Isso daqui está em 24. Então fica bom. Você tem uma gradação aqui do título do slide e o título específico do slide. Tá? Então é importante você fazer essa gradação. A ideia é que fique a leitura sem esforço para quem está assistindo a sua informação. Olha, a questão de tamanho, gente, muitas das vezes a gente se engana. Em geral, quando nós estamos usando o Word, a gente está usando essa fonte aqui, ó, 12. Isso aqui é tamanho 12 mesmo. Você diz assim, puxa, mas é tão pequeno, é isso? É o 12? Isso aqui é o 12. Estou usando o 12, aqui é o Arial, uma fonte não serifada, fica mais fácil nós verificarmos. Até você chegar a 40, a tamanho 40. Notem que há uma diferença muito grande. Uma vez que eu estou circundando isso daqui, ó, circundando isso aqui por uma telinha, talvez não pareça muito, mas o 30 aqui, esse Arial 30, ele é maior do que esse título que eu estou usando aqui, tamanho de fontes e letras. E aí você pode ter uma ideia que entre 24 e 18 pontos, você tem um tamanho bom para você colocar em tópicos, subtópicos e até mesmo dependendo do próprio título do slide. Então, essas letras aqui nesse tamanho, de 18 ao 24, é basicamente o que você pode usar para tópico e subtópico de cada slide.
E é claro, dependendo do que você vai mostrar, se for apenas uma citação mínima, você pode usar o 16, mas notem, esses tamanhos aqui dependem da fonte que você escolheu. Dependendo da fonte, o 20 que você está vendo em Arial, ela pode corresponder a um 22 numa outra fonte, ou um 18 talvez. Então, dependendo da fonte, essa gradação aqui, ela pode variar de tamanho, ok? Outra coisa que você tem que levar em conta, quando você usa uma sombra, você pode sombrear qualquer caractere, por exemplo, no Word, PowerPoint, Prezi e outros aí, a sombra ela realça bastante a fonte, é muito bom utilizar o sombreamento, mas ela aumenta o tamanho. E isso você tem que levar em consideração. Então notem que aqui é o mesmo tamanho, só que eu estou utilizando sombreamento. A sensação que dá é que todas essas frases aqui estão em negrito, não estão. Elas estão exatamente igual ao anterior, mas a sensação que dá é que cresceu, está maior e eu coloquei o bold, aí o negrito, de maneira a destacar ainda mais. Na verdade, não fiz nada disso. Eu apenas coloquei uma sombra, um sombreamento muito fraquinho, de uma cor levemente azulada, e isso deu destaque. E olha que eu estou usando o fundo amarelo. Se eu usar um fundo branco, esse destaque é ainda maior. A sensação que passa é que a letra aumentou. Então tome cuidado que você pode usar uma fonte menor em termos de tamanho e realçá-la com uma sombra, ou, talvez, ou uma sombra muito escura, ou uma sombra talvez cinza, ou levemente azulada. E isso vai, de certa forma, aumentar a sensação do tamanho da letra e vai ficar até mais fácil da pessoa ler, porque a sombra realça alguns traços dos caracteres. Então, leve em consideração isso daí. Outra coisa, quando você utilizar caixa alta, você tem que tomar cuidado que essa gradação aqui ela vai mudar completamente. Completamente. Porque quando você usa caixa alta, o tamanho da fonte, ainda que seja o mesmo, vamos dizer, o tamanho 30, 40, a disposição das letras em termos de espaçamento muda. Lembre que esse tamanho 40, 30, 28 é um tamanho relativo entre os caracteres. Então, notem bem que se eu utilizar em 40 pontos a frase anterior, Arial 40 pontos, olha como é que fica. A pessoa é 40 pontos. Tamanho 40 aí. Mas nota que fica bem diferente da fonte sem caixa alta. E aí você tem que tomar cuidado que caixa alta, nesse aspecto, é bom para você utilizar para o título do seu slide. Utilizar caixa alta nos tópicos e subtópicos, você vai ter que diminuir o tamanho da fonte. Senão vai ficar uma coisa exagerada, vai ficar cansativa, vai ficar estranho dentro da conformação do seu slide. Ok, gente? E outra coisa, para finalizar, lembrar que o exagero no tamanho da fonte também torna cansativa, difícil a leitura quando é projetada em telas grandes. Não é só a fonte pequena, a fonte grande também. O PowerPoint, assim como alguns outros apresentadores, ele foi criado para apresentação de palestras de negócios. Não foi criado inicialmente para palestras científicas. Deixa eu passar este outro avião aqui. É interessante que eu moro aqui perto da UFAM. Eu só vim perceber que passava avião tanto aqui de manhã quando eu comecei a dar aula aqui remoto. Até então não percebia isso. Imagina que mora perto do aeroporto. Muito bem. Então, como eu estava falando, fontes grandes, elas também cansam. O PowerPoint ele foi criado, basicamente, para apresentação de palestras de negócios, né? Business presentation. E o que acontece? Todos os formatos básicos de apresentadores tipo PowerPoint, se você aceitar o formato padrão para os slides padrão, você vai ver que o título, em geral, dos slides já começa com fonte 44, é uma fonte enorme, alguns até cerca de 50. Por quê? Porque a ideia inicial era para o pessoal dar palestras em termos de economia, de negócios, e nessas palestras é um formato diferente do nosso. Em geral, tem um título ali do slide, tem 2 ou 3 tópicos sem absolutamente nenhum texto, às vezes, no máximo, um gráficozinho do lado. E aí a ideia desse tipo de apresentação é colocar em fontes garrafais, às vezes, uma frase de 2, 3 palavras.
e o pessoal exagera no tamanho. Então fica aquele slide vazio, com uma ou duas frases, às vezes uma frase de título e uma outra frase de alguma coisa e talvez algum gráfico. Então fica estranho. E se você projetar aquilo numa tela muito grande, quem estiver na frente vai ter que ler cada palavra olhando caractere por caractere. Então é extremamente cansativo. Então não exagere nem no tamanho em termos de máximo e nem no tamanho em termos de mínimo. Você tem que entrar mais ou menos num tamanho que seja confortável de ler. Por volta entre os 24 e 18, você pode utilizar, dependendo da fonte, você pode utilizar até o 16, por exemplo, na Arial, 16 já é um tamanho relativamente bom, 24 já é um tamanho até grande. Então vocês têm que usar isso aí com uma certa cautela. Ok? Sobre o preenchimento das fontes, então a questão aí das cores, você tem alguns critérios. Como eu já falei, tudo isso é pessoal. Então, alguns critérios gerais você pode observar dentro do seu estilo pessoal. Tá? Então, seu estilo você cria, você faz, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, quando você está falando de cores, preenchimento das fontes, as cores que você vai utilizar devem promover um bom contraste com o fundo, sem tornar cansativo. Em geral, os dois fundos mais comuns são o fundo branco e as letras, os caracteres em preto, que é o caso que vocês estão vendo em grande parte, ou o fundo preto, escuro, azul escurão, com as fontes, em geral, muito claras. Muitas das vezes é o branco, ou o amarelo, ou um laranja quase dourado. Então aqui você tem, por exemplo, preenchimento de fontes e letras, você tem aqui um douradozinho com um sombreamento, porque sem o sombreamento, essa cor ela não destaca direito do fundo. Então você coloca o sombreamento, muda a cor do sombreamento, e aí você tem um destaque, mesmo para uma cor que é um pouco mais clara e não tem um grande contraste com o fundo. Ok? Mas, por exemplo, aqui, ó, lembrando aquele texto anterior do Bradley Ham, você consegue ler, ó, quem me dera eu fosse o pó da estrada, não tem problema nenhum. Mas se você usar uma apresentação inteira com esse formato, isso vai cansar um pouco. Por quê? Porque é uma letra que a gente diz assim, fina, né, tem uma espessura pequena, e ela não dá um contraste muito bom com o fundo branco. Mas se você mudar a cor do fundo, aí você já tem um contraste legal. É muito mais fácil, menos cansativo você ler esse tipo de fonte com um pano de fundo escuro. Então é interessante você utilizar isso daí. Você pode até colocar um sombreamento para dar um encorpamento na fonte aqui para ficar melhor. Também dá para fazer, o PowerPoint permite muitas dessas coisas. Mas essa fonte já não fica legal para outros tipos de cores. Por exemplo, aqui você muda a cor das letras para um quase marrom. Gente, isso aqui não dá. E tem, eu já vi apresentações com pessoas usando fundos e cores de caracteres completamente errados, difíceis de ver, difíceis de entender, e fica muito ruim, principalmente quando a pessoa escolhe alguns padrões de slide já pré-definidos, que já tem esse contraste embutido, mas ela acha que a cor não está legal, então ela muda às vezes a cor de alguma letra, de algum tipo de caractere ali dentro das suas fontes, e aquilo não combina com aquele slide que já estava pré-definido com essas paletas de cores. Ok? Então, outra coisa, nunca usem esse tipo de cor. Tá? Fundo vermelho com caracteres verdes. É considerado, do ponto de vista visual, uma das piores combinações. Isso cansa a vista muito rapidamente. E não é só vermelho com verde, mas o contrário também. Tá? Verde com vermelho, no caso aqui o fundo verde, e as letras em vermelho. Então, por favor, nunca use esse tipo de fundo. Do ponto de vista estético é estranho, mas do ponto de vista visual é considerado uma das piores combinações. Depois de um tempo, você começa a ter quase que flashes de dislexia. Você começa a ver as letras andando ou girando desse tipo de fundo. Então, por favor, tome cuidado com isso. Outro critério, as cores que servem para um título nem sempre servem para o corpo de texto. Então, um exemplo, você pode utilizar as suas fontes, nas suas fontes, uma gradação de cores dentro de cada caractere. É possível fazer isso, por exemplo, em apresentadores como PowerPoint, mas você não tente utilizar isso nas demais frases da sua apresentação.
Então não fica legal. Nem sempre o que serve para um título serve para o corpo de texto. Então uma coisa que você tem que testar antes, tá? Nem sempre fica legal. E outra coisa, um terceiro critério, mantenha um padrão de cores em toda a apresentação. Se você tiver em dúvida qual é o padrão ou qual é a paleta de cores que eu vou usar na minha apresentação, use um padrão pré-definido. O Word, ele tem, o Word, no caso, perdão, o PowerPoint, ele tem uma série de padrões pré-definidos. E se você não se contentar com nenhum dos que ele apresenta, você vai lá no site da própria Microsoft e você pode baixar uma biblioteca de outros tipos de fontes, de designs, de padrões de cores com fundos para cada slide, né, para cada apresentação. Então, você vai encontrar paletas que já estão pré-definidas para o fundo, quando tem elemento de fundo nesses padrões pré-definidos, de maneira que sempre haja um bom contraste. Por exemplo, nós estamos usando esse padrão aqui, ó, esse primeirozinho. Em geral, a cor é uma cor escura com algumas padronagens um pouco em tons mais pastéis, né? Então, tenho utilizado isso daqui. Mas você vai encontrar fundos completamente diferentes e sempre foi feito, com certeza antes, um estudo para ter o melhor contraste possível para quem está estudando ou está percebendo um determinado curso ou uma determinada informação dentro daquele slide. Ok? Então, sempre tome cuidado que são esses três critérios. Promover bom contraste de fundo, nem sempre utilizar a mesma cor ou formato de cores, o preenchimento dos títulos dos demais, e mantenha um padrão de cores em toda a apresentação. Não fique mudando. Todo slide tem um padrão de cores completamente diferente. Siga um padrão e mantenha até o final. Fica bonito, fica claro. A pessoa que está vendo a sua apresentação, ela se sente segura. Por quê? Porque se todo slide mudar tamanho de fontes, formatos das fontes, as cores, os preenchimentos, os sombreamentos, gente, o nosso cérebro ele tem facilidade de se acostumar com padrões. Então, toda vez que você muda o slide, você muda o padrão. E aí você gasta alguns segundos tentando se readaptar àquele padrão. Nisso, você já perdeu um tempo precioso da apresentação. Então, mantenha um padrão pré-definido para toda a sua apresentação. Ok? Bem, sobre cor de preenchimento, eu quero falar mais algumas coisas. Mesmo que você encontre uma boa fonte, e tem muita fonte boa por aí mesmo, essa fonte ela pode ser prejudicada pela cor que você está utilizando para preenchimento, ou até o sombreamento, o contorno da fonte. Eu vou pegar aqui uma fonte que não é muito comum, mas fica bom para a gente dar esse exemplo aqui, né? Então vou usar a fonte o Babylon 5, em geral é só para títulos. Eu não uso ela em outros formatos, ou para título ou para fazer um cartazinho no PowerPoint, alguma coisa. Então estou usando ela em tamanho 18. Então essa é a fonte tamanho 18. Então aqui nessa fonte, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando um preenchimento, esse preenchimento salmão aqui, no formato RGB, o código é 2415845, se alguém quiser depois refazer. E ele tem um contorno. Esse contorno aqui é um salmão mais escuro, se é que eu posso chamar esse salmão, talvez as mulheres vejam de outra forma. Elas têm uma visão muito melhor do que nós homens para cores. Mas eu estou utilizando um contorno com 1,5 pontos de espessura. Então notem que a letra ela fica bem definida, ela tem preenchimento, tem uma sombra muito fraquinha, mas tem uma sombra aqui, e ela tem também um contorno. Tá legal, tá fácil, você consegue ler sem muito esforço, é bonito colocar isso como título de slide ou o título geral da sua palestra, não tem problema nenhum. Agora notem que se eu mudar o preenchimento, eu estou invertendo agora. O que era contorno virou preenchimento e o que era preenchimento virou contorno. Dá para perceber? É a mesma coisa, só que eu só estou invertendo o contorno com preenchimento. Então aqui você já tem uma outra sensação. Você tem uma sensação talvez da letra flutuar um pouco mais no fundo branco. Por quê? Porque você tem um contorno que é muito mais, vamos dizer, esmaecido que o preenchimento. Então a letra ela fica de alguma forma mais fina, mas dá a sensação de flutuar em algum aspecto. Quer dizer, já não sei se já ficou tão claro em termos de definição. Mas vejam, e se eu mudar
no caso, a espessura do contorno. Vou duplicar, vou colocar para 3 pontos. Então já não prestou. Ficou ruim, perdeu a definição, já as coisas se fundem, algumas letras se fundem, você não consegue ver direito. Então, para esse tipo de apresentação, para esse formato atual, talvez essa não seja a melhor escolha. Pode ser uma boa escolha para um outro tipo, talvez, de objetivo que você queira com esse tipo de formato de letra, mas não para nós aqui. Agora, vejam, sombra, aqui tem sombra, agora você consegue ver bem melhor a sombra, sem contorno. Então não tem contorno, só tem preenchimento. O preenchimento é o mesmo desse daqui. E alguém pode dizer, professor, é o mesmo preenchimento, não é mais claro? Não, é o mesmo preenchimento. Todos eles são o mesmo preenchimento, 241, 58, 45. Mas agora eu não tenho um contorno, eu só tenho uma sombra. Então a sensação que dá é que ficou completamente apagado. Para esse fundo branco, esse tipo de preenchimento. Então, nesse caso, você precisa ter um contorno, nem que seja um contorno fininho, pode ser com menos de 1,5 pontos. Ok? E agora, sem sombra, com preenchimento e sem contorno. Qual é a diferença desse com o de baixo? Você diz assim, esse aqui parece mais bem definido. A diferença é que aqui tem um sombreamento. Se vocês conseguem ver o sombreamento, por exemplo, aqui dentro do fundo do O, o sombreamento aqui na letra M, por exemplo, mesmo na de baixo você não tem. E ao mesmo tempo a mente ela consegue achar que tem uma diferença de preenchimento. Olha, esse daqui está mais para um laranja, esse aqui está mais para um salmão. Não, é a mesma cor. Só que como não tem uma sombra para realçar, nós conseguimos ver a cor como ela de fato é. Então a cor na verdade é essa daqui mesmo, um laranjado. Aqui ela parece mais um salmão. Mas por quê? Porque o nosso cérebro ele trabalha com contrastes. E quando você tem cores que contrastam e funcionam bem no contraste, elas realçam, esses contrastes realçam a cor que está, vamos dizer, menos definida, a cor mais clara. Então, usem corretamente as fontes. Se possível, verifique se precisa de um contorno, se precisa de uma sombra. Em apresentadores com PowerPoint você pode mudar a cor da sombra, você pode mudar o desfoque da sombra, você pode mudar o tamanho em que essa sombra está separada da letra. Então fica muito legal, é algo que você pode gastar um tempinho descobrindo as muitas facilidades, os muitos detalhes que você pode mudar na sua apresentação. Isso faz bastante diferença. Ok, vamos adiante. Vamos agora falar sobre figuras. Já falamos sobre fontes, vamos falar sobre figuras, depois vamos falar gráficos, tabelas. Gente, as figuras são recursos visuais imprescindíveis, auxiliam muito na fixação, na exposição de ideias, é algo que vocês têm que usar bastante. Mas, se possível, usem figuras de alto nível de resolução. Então, essa é a primeira coisa. Então, usem figuras de alto nível de resolução, figuras que necessitem de muitos detalhes para serem compreendidos devem ser evitadas. Por quê? Porque essas figuras elas dificultam a visualização, causam confusão, causam perda de foco. Você está apresentando algo, você já coloca uma figura que necessita de muitos detalhes, e esses detalhes em geral eles perdem a definição e a pessoa fica olhando o que está ali mesmo. Enquanto ela tenta entender a figura, você já falou outra coisa. Então ela já perdeu o foco daquilo que você estava falando. Então a figura tem que ter altíssima resolução, se possível. Ok? Para que evite isso daí. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma figura de resolução muito boa, tem o título embaixo, e a pessoa não tem que gastar muito tempo para entender essa figura, nem olhar os seus detalhes. Ela não vai perder muito foco. Ela vai ter uma figura bonita e vai ouvir a minha explicação sobre ela. Figuras, títulos e legendas devem ser claras, devem ser minimizadas. Em geral, figura, título fica embaixo. Tá? Quando necessário, tem figuras que não precisam de legendas, elas falam por si mesmas. Agora, se você quiser explicar algo específico daquela figura, você vai colocar uma legendinha minimizada embaixo, uma fonte menor. A ideia é que a pessoa não gaste muito tempo lendo aquilo ali, a própria figura fale por si. É obrigado ter sempre título? As figuras, não é obrigado. Tem figura que você nem precisa colocar. Por quê? Porque você já está falando na apresentação e você de alguma forma facilita o seu próprio espectador ao mostrar o que aquela figura significa. Então tem algumas figuras que falam por si, às vezes
Elas só estão ali para fazer um fundo e chamar a atenção ou realçar um discurso que o apresentador está dando, em termos de lógica. Então, nem sempre é preciso ser falada a figura. Ela está ali para realçar alguma coisa. Nessas exposições que estou dando para vocês, em geral, tem uma figurinha aqui de fundo que eu nem cito, mas elas realçam alguma coisa em relação ao título, e eu acho interessante, não preciso falar nada, a mente capta aquilo ali de maneira até sem perceber e fixa alguma ideia na mente do espectador. Outra coisa sobre figuras, elas devem chamar atenção para o assunto que está sendo tratado. Elas não devem chamar atenção para si como um fim em si mesmo. Então tem gente que coloca umas figuras tão legais, ou figuras que são tão chamativas ou tão caóticas, que elas chamam atenção para si mesmo, como se elas em si mesmo fossem algo importantíssimo. Então você perde o foco, a pessoa só olha para aquilo e ela perde o foco da sua palestra. Então qualquer figura, elas devem chamar atenção para o que você está falando, elas devem ser didáticas, elas devem ser direcionadoras, elas direcionam você, de certa forma, a atenção do seu ouvinte para o que você está falando. E, claro, nesse tipo pode valer qualquer coisa, inclusive tirinhas. Quem gosta de usar tirinhas, charges, pode se utilizar, pode ser usado com moderação. Eu gosto de usar bastante, dependendo do que eu estou falando. Eu gosto de ter uma charge, particularmente, eu tenho um bancozinho de charges que eu vou guardando com o passar dos anos, e às vezes eu estou querendo ilustrar algo, mas eu não quero colocar uma figura que eu tenho que explicar. Eu coloco uma chargezinha enquanto eu estou explicando. A pessoa já viu aquela charge, ela já deu uma risadinha, achou aquilo interessante e ela já adicionou aquele conteúdo com o que eu estou falando. Então, você pode usar com moderação, com critério. Figuras, elas devem ser autoexplicativas quando elas não são, há um objetivo claro do apresentador, ele vai explicar a figura muitas das vezes, mas se elas pudessem ser autoexplicativas, melhor. Às vezes você vai usar um infográfico, que é uma mistura entre um gráfico e uma figura que, em geral, necessita de alguma explicação. E, por fim, figuras interessantes. Ok? E outra coisa, as figuras elas podem assumir a forma de esquemas e mapas mentais. E aí depende de cada um. A criatividade rola solta aqui. Você pode criar esquemas, pode criar mapas mentais em termos de figuras, em termos de projetos, em termos de organogramas, de maneira que facilite ou reforce uma ideia em que você quer passar para a sua plateia. Em geral, é muito bom você utilizar esse tipo de esquema quando você quer reforçar uma sequência lógica de ideias. Principalmente em termos de procedimentos a serem utilizados em química, a gente usa muito a questão de procedimentos que foram utilizados, talvez em algum experimento, em algum foco da pesquisa, e em vez de você ficar colocando etapa por etapa, você pode colocar um esquema. Você pode colocar um mapa, você pode criar um infográfico, e fica muito legal, reforça muito a sequência lógica de ideias, ok? Deixa eu colocar alguns exemplos aqui. Vamos pegar o exemplo 1. Esse aqui é exemplo de um tópico principal. O tópico principal desse slide é por que ciência? Então o autor ele vai apresentar tópico a tópico, claro, eu não vou gastar o tempo, isso aqui não foi o meu caso. Então ele entra primeiro com um tópico básico, e ele coloca 2 subtópicos, ele vai falar que desde os primórdios de civilização o homem tem se esforçado para conhecer o mundo que o cerca. Com que objetivo? Dominar a realidade, criar meios de agir sobre a natureza. Então, vou voltar aqui. Ele falou 1, falou 2, e antes de ele mostrar a questão aqui desse esquema básico, ele chegou com essa figura, que remete a um filme conhecido ali, Missão Impossível. Então, dominar a realidade que o cerca, criar meios de agir sobre a natureza, torná-la adequada às suas necessidades, e ele não explica a figura. O palestrante simplesmente ele coloca a figura aqui e ele vai falar que a ciência, por meio de métodos específicos, ela leva ao conhecimento que leva ao que? Um maior domínio sobre a realidade que o cerca, cria meios para agir sobre a natureza, adequa, de certa forma, a natureza às suas necessidades. Ele não tem que explicar isso aqui. A própria figura fala por si mesma, a questão do domínio da realidade. Quanto maior conhecimento, melhor é a sua capacidade de sobrevivência. E na época o pessoal deu uma risadinha, achou muito legal. Por quê? Porque ele falou 3 minutos, basicamente, por que ser necessária a ciência. Então esse é um exemplo de figura dentro de um tópico principal. A figura aqui, nesse caso, reforça
uma ideia, uma figura de reforço. Isso é importante. Vamos pegar um outro exemplo, que é exemplo 3, tinha que ser o exemplo 2. Tudo bem, então vamos para o exemplo 3. Está faltando um exemplo aí. Pegar uma citação introdutória. Então, aqui é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer. Claro que aqui já é um PDF, uma cópia de um PDF, a resolução já não está uma boa. Utilizar aqui uma charge, e muitas das vezes quando vai introduzir um tópico, o palestrante ele pode rapidamente falar sobre o tópico, contar uma rápida historinha, por que esse tópico é interessante, e ele pode utilizar uma figura como citação introdutória. Ele não vai falar da figura, ele não vai explicar a figura. É a mesma coisa que tentar explicar uma piada depois que você falou, perde a graça. Então ele joga a figura lá e ele vai falar sobre a entropia como função de estado. Será que ela depende de processo? Será que ela independe de processo? E quem está olhando a charge já está vendo uma questão de entropia aqui, um estado antes e um estado depois, completamente arrumado e aqui totalmente caos. Então, conforme ele vai falando sobre a entropia como função de estado, o público, ao ouvi-lo, ao mesmo tempo tem a sensação que essa figura completa algo que ele está falando. Então, ele está introduzindo o assunto. Depois ele chega ao próprio assunto em si. Ok? Vamos pegar o exemplo 4. Concluindo um tópico. Isso aqui é importante também. Você falou, o termo aqui é sobre máquinas térmicas. Então você deu toda a sua explicação, a sua aula, a sua palestra, e aí você quer finalizar sobre o moto perpétuo. E a questão do moto perpétuo, o palestrante ele vai fazer 2 citações famosas, um de Isaac Newton, que buscam o moto perpétuo, estão tentando obter alguma coisa a partir de nada, falando que é impossível ter esse moto perpétuo, e outro de Donald Simanek, que diz assim: a produção de trabalho útil é limitada pelas leis da termodinâmica, que o palestrante já falou sobre a questão de trabalho na sua palestra, mas a produção de trabalho inútil parece não ter limites. Então ele termina falando sobre a busca de máquinas térmicas do ponto de vista de moto perpétua, é uma bobagem, blá, blá, blá. E ele não vai citar nada aqui da figura, porque a figura já mostra o que é um paradoxo. Então ele já citou na aula toda a questão de criar energia do nada, a partir de uma máquina criada por outra energia, é uma coisa paradoxal. Então, a pessoa que está vendo, a figura já está entendendo, dentro daquela palestra, o que ele quer dizer com a figura. Ou seja, a figura ela ajuda a concluir um tópico. A alta resolução chama atenção, mostra os paradoxos e ele cita 2 outras coisas. Ok? Vamos adiante. Esse exemplo aqui eu já falei para vocês, é dissertando um ponto. Isso aqui foi numa palestra sobre filosofia da ciência, falando sobre divinização do natural, e eu fiquei com um problema, por quê? Porque eu tinha que dissertar um exemplo muito grande aqui, que era o caso como os gregos entendiam as estações do ano, as fertilidades do solo, e eles utilizavam a ideia da deusa Deméter, e era uma história grande, para explicar isso daí perderia muito tempo, teria que usar vários slides, então eu dissertei um ponto a partir de figuras. E aí eu fui explicando a questão da lenda de Deméter, utilizando o que? A arte, as muitas artes que nós temos aí, geradas pela humanidade, com respeito à lenda. Então deu para explicar perfeitamente até chegar à questão das 4 estações e os humores da deusa Deméter. Ficou jóia, 3 minutos, ficou claro. E o legal desse tipo de uso de figuras é que você prende demais a atenção da sua plateia. E no final fica algo muito didático. Então é possível você utilizar figuras para dissertar um único ponto completo, sem nada, não tem texto, você está usando uma sequência de figuras, pode ser até estática ou pode ser com efeitos, para dissertar um ponto inteiro. Isso aqui é um outro exemplo. Há alguns meses atrás, um amigo meu de São Paulo estava falando sobre um livro que é muito famoso na história da humanidade, que é o Porto Peregrino, de John Bunyan, uma obra famosa do finalzinho da Idade Média. E ele disse assim: olha, tem um capítulo aqui que eu não estou conseguindo dar, você poderia aí de Manaus fazer a apresentação desse capítulo? Só que ele já tinha dado, acho que 5, 6 capítulos, e eu achei uma bobagem de aceitar. Só que depois, quando eu fui ver qual era o capítulo, eu descobri que eu tinha que usar os elementos dos capítulos anteriores. Então eu não sabia o que ele já tinha falado, porque eu não estava acompanhando a série de palestras.
Então eu fiz um tópico aqui de revisão, fiz uma revisão de 6 capítulos de um livro, utilizando também as muitas figuras que estão publicadas aí no decorrer da história humana. É um livro muito famoso, então tem muitos livros, tem muitas gravuras, tem quadros famosos da obra de Bunyan. Então eu fui e fiz um resumo, fui revisando capítulo a capítulo, gastei aí uns 5 minutinhos nesse slide, foi entrando figura a figura, e aí eu consegui em 5 minutos revisar, acho que são menos 6 capítulos, com um único slide. Então ficou muito legal, muito jóia, e as pessoas entenderam muito bem. Aí, dito isso daí, sim, aí eu iniciei, no caso, a preleção acerca daquele capítulo específico que esse meu amigo tinha me pedido. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, sobre figuras ainda, eu falei para vocês, se possível, transforme ideias em infográficos, em esquemas. Aqui tem um artigo muito bom da Icarus, do Wall Sindel, e é um artigo complicadíssimo em que os autores eles tentam mostrar que o código genético humano ele dá mostras de ter inteligência em sua formatação. Então, um muito bom artigo, mas é um artigo pesado, a questão de matemática, a computação, biologia, e eles traduzem aquele calhamaço de ideias em vários infográficos. Aqui eu estou pegando alguns exemplos. Aqui eles pegam a questão da formação dos peptídeos dentro do código genético e vão mostrando as várias relações em termos de computação dos ideogramas que eles utilizaram, a questão da semântica utilizada no algoritmo. E aí você vai ver que tem muitos infográficos, muitos esquemas, que você, ao ler o artigo, você olha para a figura e diz, agora eu estou entendendo o que ele está falando. Então, se possível, você pode transformar suas ideias em esquemas, em infográficos. Fica uma coisa legal, fica uma coisa muito elegante, fica uma coisa bonita, e é uma coisa que, de certa forma, é a tradução do seu pensamento em relação àquela ideia. Isso demora um pouco mais de tempo, mas se vocês gastarem tempo pensando nas suas ideias que vocês vão passar para o público, em termos de imagem, em termos de infográficos, que é uma mistura de gráficos com imagem, com esquema, vocês vão ver que até para vocês ficará mais claro na mente o que vocês querem passar para a turma. Ok? Então gastem tempo quanto a isso. Claro que isso vai demandar um tempo de você, vai demandar experiência, mas com o passar dos anos, mais facilmente você consegue criar esses esquemas. Joia? Muito bem, vamos para a parte de gráficos. Gráficos, gente, destacam características essenciais de um determinado raciocínio. Essa é a vantagem de você utilizar gráfico. O bom do gráfico é que você pode mostrar múltiplas variáveis que podem ser visualizadas basicamente num único esquema visual. Permite você realçar algum ponto específico do gráfico, chamar atenção para algum comportamento, para alguma linha de tendência de um determinado experimento ou de um determinado fenômeno. Então, é muito bom utilizar gráfico, muito bom. Se possível, tentem utilizar gráficos nas suas apresentações, nos seus esquemas, nos seus mapas mentais, na sua maneira de pensar determinado assunto. Agora, gráfico é o seguinte, requer clareza na apresentação oral. Não adianta você estourar um gráfico na tela e você não sabe apresentar. Você joga o gráfico e diz assim, olha, fulano aqui se relaciona com cicrano por esse gráfico. Você não explica nada. Você não explica as curvas, você não explica as tendências, você não explica a correlação entre os dados. Então, nesse caso, você vai ter o que? Uma pobreza de explicação. Isso esvazia o conteúdo, esvazia o objetivo daquele gráfico, e você vê muito isso, principalmente em defesas de mestrado e doutorado. O aluno ele fica nervoso e quer mostrar trabalho, e ele tem 50 gráficos. E ele acha que 50 é muito, vou apresentar só 45 gráficos. Ele vai jogando o gráfico, está aqui o gráfico tal, está aqui o gráfico tal, ele não explica nada. É mais fácil ele pegar daqueles 52 que sejam específicos, que sejam característicos dos demais, e explicar muito bem. Explicar a tendência, explicar o comportamento, explicar a correlação e deixar claro o ponto em que ele quer mostrar aquele resultado dentro daquele gráfico. Senão, você vai perder uma excelente oportunidade de mostrar o seu conhecimento. Então, requer clareza na apresentação oral.
E nos gráficos, gente, títulos e legendas devem ser claros, naturalmente, minimizados. Na maior parte das vezes os gráficos, o título é na parte de baixo. Em algumas publicações se colocam na parte de cima, fica estranho. Legenda, no caso, também na parte do gráfico, parte de baixo, ou na lateral. Se você tiver uma legenda em relação aos pontos do gráfico, você pode colocar embaixo, tá, do lado. Em alguns casos, o pessoal coloca até no título do gráfico. Não é problema quanto a isso, ok? Se você tiver um gráfico muito carregado, que precisa talvez aumentar uma determinada parte, você pode dividir esse gráfico em duas partes e apresentar apenas o que interessa. Se você é o dono do gráfico, você tem ali os dados, você pode dividir aquilo ali. A ideia é que fique claro para quem você está apresentando aquele gráfico. Então deixa eu mostrar aqui alguns exemplos. Isso aqui é um gráfico esquemático. Esse gráfico, se vocês olharem, não tem medidas, é um gráfico de certa forma qualitativo. O autor aqui só está querendo apresentar uma ideia, então um gráfico esquemático para dizer assim, olha, a linha de tendência de energia em um mínimo global, quando você está tentando encontrar o menor valor para uma molécula, vai te dar alguma coisa assim, você vai ter mínimos locais, você vai ter um mínimo global, vai ter várias barreiras de potencial. Então esse gráfico aqui é um gráfico esquemático. Não é um gráfico que a gente chama de quantitativo, é um gráfico esquemático. Tem aqui o seu título embaixo, tem alguma coisa escrita que talvez fique mais claro para o espectador. Então você está mostrando, na verdade, praticamente um esquema. Isso aqui é mais um esquema do que um gráfico. A ideia é que o espectador ele vai entender como a energia ela se relaciona em relação aos mínimos globais. E você não vai perder muito tempo com esse tipo de gráfico. Aqui você está apenas apresentando a ideia, você não está discutindo os dados em si. Então, é um exemplo de gráfico esquemático, é muito interessante utilizar quando a plateia ela não tem ideia nenhuma do assunto. Então você mostra uma linha de tendência que seria de se esperar para aquele tipo de dado. É o caso aqui, depois você pode mostrar o gráfico real com as muitas energias que você obteve no seu experimento e graficar, e você vai ver que vai ficar uma coisa um pouquinho diferente. Ok? Mas você pode fazer um gráfico quantitativo também. Aqui é um exemplo. Você tem a variação do coeficiente de compressibilidade com a pressão, o fator no caso, a questão do gás real vezes o gás ideal, e você tem uma ampla faixa aqui de pressão, são dados experimentais que foram plotados, e você começa a falar sobre a variação aqui do coeficiente de compressibilidade, o fator, em relação à pressão. Você vai ter Z menor do que 1, Z maior do que 1, aquela história toda, quem já conhece de físico-química. Mas você está querendo falar sobre o gás real e o gás ideal. O gás real é isso que está em tela. E o gás ideal? Aí você pode dizer assim, olha, em geral está nessa faixa quando Z tende a 1. Aí você quer apresentar o seu gráfico aqui. Então, se você falar demais só sobre esse ponto, fica ruim. Então você pode dividir esse gráfico em dois, você tem todos os dados, você pode plotar somente essa região, e aí você tem um outro gráfico, aquele mesmo anterior, em que você destaca uma única região. Então aquela região anterior, aqui, em baixas pressões agora, vai dar justamente essas linhas aqui. Então quer dizer, ficou muito claro. Você está apresentando dados experimentais e você quer mostrar como é que esses dados se relacionam quando a pressão tende a zero. Então você amplia uma faixa, se você já tiver os dados, você pode plotar esses dados num novo gráfico e ampliar em muito a discussão e entendimento desses dados. Então, aqui é um gráfico quantitativo com destaque em determinada região. Ok? E aí chegamos à questão de tabelas. O que a gente pode falar sobre tabelas? O que a gente pode falar sobre tabelas é prefira os gráficos. Então, se tiver que usar tabelas, preferir usar os gráficos aqui, ok? Só usem tabelas quando for indispensável. Por quê? Porque tabela é difícil para você visualizar e correlacionar os dados. Gente, é complicado. Eu sei que a gente tem muitos dados que a gente gosta de mostrar, mas na maioria das vezes, quando você mostra uma tabela no slide, uma tabela grande, o seu cérebro já desliga. Talvez, se é o caso, você tem que apresentar a tabela, então realce apenas os dados que devem chamar a atenção e que a plateia deve entender. Somente os dados importantes devem ser realçados. Para quê? Para que o foco do público se volte para aqueles dados. Ele não se perca olhando aquele número enorme de dados na tabela.
Então, se o volume de dados, e você tem que apresentar a tabela, for muito grande, não diminuam a tabela. Quebrem a tabela e coloquem um tamanho que seja legível, que dê para ler para o seu público, ok? Ou mostra os dados que importam, o resto que não importa você tira, você fala, gente, aqui eu só estou mostrando os dados que realmente são importantes, essa tabela na verdade tem 50 linhas, tem 200 dados aqui, mas eu resumi somente o que importa para nós, aí o público se sente muito privilegiado com o seu trabalho e com o seu cuidado em relação aos dados. Legendas e títulos claros, naturalmente sempre com clareza, minimizados, na maioria das vezes estão na parte de cima da tabela, devem ser autoexplicativos, tenta evitar abreviações nas legendas e títulos aqui, na parte de cima da tabela, e aqui uma dica para vocês, principalmente quem faz qualificação e outras coisas. Se você for pegar tabelas de artigos já publicados, na maioria desses artigos as tabelas têm um formato científico que se adequa àquela publicação. E dependendo da tabela, como você tenta mostrar no seu trabalho, elas ficam difíceis de ver. Né? Então, se possível, refaça a tabela se você achar que está inadequada para o seu trabalho. Olha essa daqui. Dá para ler? Não dá para ler, é muito dado, é muita coisa. Então você fica assim, é um espaço enorme entre as colunas. E aí para você ver essa tabela, você tem quase que aumentar o tamanho inteiro aqui do slide, para você conseguir ver alguma coisa de útil. Então, dependendo, nesse caso, refaça se for possível, para que se adeque à sua apresentação. Então, se estiver usando tabela retirada de artigos, se necessário, reformate-se. Ah, mas dá muito trabalho. Aí, como eu falei, depende do que você quer mostrar para o seu público. Você quer que o público realmente entenda aquela tabela? É importantíssima aquela tabela? Ah, ela não é importante. Então, por que ela está lá? Se ela não é importante, por que você está mostrando? Não, ela é muito importante. Dá para ler? Ah, só se eu aumentar demais, tirar tudo. Então, se é o caso, reformate ou corte as partes que não são interessantes, ou realce, deixa ela grandona, deixa ela como está aqui na tela, e você amplia somente a parte que te chama a atenção. É um recurso que você pode fazer, por exemplo, no PowerPoint. Você pega uma parte, amplia, deixa ela pequenininha ali e vai mostrando somente aquilo que te interessa para a plateia, ok? Vamos pegar aqui um exemplo, isso aqui é uma tabela de livro-texto. Se você pegar esses livros aí de química, você vai encontrar sempre tabelas assim, né? Você tem aqui o título dentro da própria tabela, tem aqui as separações das colunas e tem uma separação que seja bem didática. Isso aqui é um exemplo aqui, se eu não me engano, isso aqui é do Atkins, Físico-Química, volume 1. Então, nesse caso, você tem uma tabela de texto, de livro-texto, interessante, fácil de entender, fácil de ver, e você pode até explicar esses dados, por quê? Porque não tem uma quantidade muito grande, tem uma separação lógica entre a tabela, você pode usar nesse tipo de formato, ok? Se possível, puder criar tabelas nesse nível, joia. Mas você não é obrigado, tem tabelas que são muito mais complicadas do que essa. Isso aqui é uma tabela de dados experimentais. Imagina eu apresentando isso daqui. Você joga essa tabela, o público já dá um piripaque. Ele, meu Deus, o que eu tenho que ver? E às vezes você quer mostrar essa tabela inteira, mas só te interessa um ou dois dados aí. Então você pode chegar, olha, não se assuste com essa tabela, esses dados foram obtidos no experimento tal, né, de densidade aparente, volume aparente, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês são esses dois dados. Aí está aqui a tabela toda, mas você realça apenas dois dados, aí você vai falar desses dois dados no contexto do seu experimento. Aí fica legal, ok? Mas se você for mostrar tudo isso sem realçar nada, explicando qualquer coisa, fica ruim. Tá? Você perde um tempo precioso. Por quê? Porque a mente humana começa a olhar toda a tabela. Enquanto você está falando aqui, a pessoa está dizendo assim, por que aquela média ali, né, não tem nada escrito? Né? Por que ele não colocou nada aqui? Qual foi o mesmo mecanismo que ele usou para calcular aqui a densidade em função da temperatura? Quer dizer, já perdeu. Se você vai ter que usar uma tabela completa para falar apenas de alguns dados, então realce esses dados. E aí nós chegamos agora, já finalizando, recursos diversos, execução de programas ao vivo. Eu vou falar isso daqui ainda na nossa última aula.
Então, aqui é geral. Se você vai utilizar programas, por exemplo, PowerPoint, que tem modelos, padrões de slides, esses programas, dependendo do que você vai usar, tem que usar um que permita grande contraste com letras, tá? Fundo escuro, letras claras e assim por diante. Então, utilize programas que permitam isso. Utilize programas cujos padrões de slides não compitam, né? Não entre em competição com as figuras, com os gráficos, com as tabelas. Tem alguns designs de slide do PowerPoint que é horrível de você utilizar. O fundo é tão chamativo que perde, basicamente, o que é a noção do que você está apresentando. Então, vai usar os padrões de slides, não seja um slide um padrão que de alguma forma ofusque seus gráficos e tabelas. Não deve ter muitas cores, não deve ter muitos desenhos de fundo. Os alunos gostam de usar alguns padrões com muitos desenhos de fundo, às vezes com listas na lateral, listas no final, listas em cima, e aí isso corta uma parte do espaço útil que ele tem para os seus slides. Efeitos de apresentação. Gente, olha, por exemplo, se você vai usar o Prezi tem uma quantidade enorme de efeitos muito legais. Use os efeitos de apresentação, mas esses efeitos têm que ser utilizados para permitir a ênfase nos tópicos. Por exemplo, eu não estou colocando todos os textos aqui. Eu estou colocando os textos parte a parte, utilizando efeitos de inserção. Então, esses efeitos de apresentação, eles devem ser usados de maneira a enfatizar os tópicos. Eles ajudam na apresentação gradual das informações, ajudam bastante, e eles não devem competir com as ideias apresentadas. Não utilizem efeitos mirabolantes. Então tem uns efeitos muito doidos aí, tá? Efeitos bumerangue, efeito que vai, vem, que fica girando. E tem aluno que é um pouco sem noção quanto a isso. Ele acha que quanto mais mirabolante, mais loucos são os efeitos, mais impressionada ficará a sua plateia. Não, nós estamos numa apresentação científica. Nós não estamos num programa de auditório. Então, use os recursos que tem nos seus programas, mas use com um determinado critério. E aí eu vou falar de um aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, a questão de som. Se você vai utilizar som na sua apresentação, pode, mas só quando necessário e estritamente necessário. Para vocês terem uma ideia, o PowerPoint, assim como outros, Prezi e outros aí, o Presentation do Google, você pode colocar sons. Sons. Meu Deus, hoje é o dia dos aviões aqui. Você pode colocar sons. Principalmente você pode adequar ou aliar os sons aos efeitos. Mas se você tiver que fazê-lo, faça muito criteriosamente, com muito bom gosto, com muito bom senso. Por quê? Vocês estão vendo esse chicotinho aqui? Tivemos uma apresentação de um aluno aqui na UFAM mesmo, e foi uma apresentação, acho que de qualificação, e ele achou que era muito legal colocar um som de chicote toda vez que ele fazia um efeito. Então, aparecia um negócio, aí vinha um som de chicote. Pá! No primeiro slide, todo mundo deu gargalhada, né? Porque apareceu a frase, no efeito, aí, pá! Só que depois, todo o efeito tinha um pá, pá. 50 minutos ouvindo aquele som de chipado. Aí já não aguentava mais. Eu queria ter um chicote para dar uma chicotada naquele aluno. E a banca já estava incomodada, a gente não aguentava mais aquilo. 50 minutos, o cara colocava 6, 7 efeitos por slide. Nós tivemos que ouvir aquilo mais de 100 vezes, aquilo estava irritando demais. Então, por favor, se você for usar som, que seja pontual. Eu já tive uma apresentação em que o aluno achou por bem colocar uma música de fundo. Vocês já foram numa apresentação usando o PowerPoint com uma música de fundo? Uma música, em geral, dura 3, 4 minutos. Ele usou na apresentação inteira, então ele repetiu aquilo a cada X slides. E era uma música meio brega, meio quase música de elevador, né? O pessoal chama música de motel. Então, lá pelo terceiro slide, a gente pediu, por favor, desligue isso daí. Desligue, que está desviando a atenção, está ficando chato, está irritando
irritante demais. Então, cuidado. Tá? Se você vai fazer no caso, a edição do seu vídeo, você pode colocar uma música de fundo, bonitinha, não tem problema. Mas numa apresentação, tome cuidado. Só se for estritamente necessário. Você vai usar um som, uma música para mostrar alguma coisa da música, do som, não sei. Mas não use isso como efeito. É irritante demais. E execução de programas ao vivo, eu vou falar isso mais adiante numa outra aula. Se você vai treinar, se você vai usar programas ao vivo, então treine muito. Você vai mostrar um vídeo, você vai abrir um programa, sei lá, executar um outro programa junto da sua apresentação. Treine muito, tá? E tenha, de alguma forma, um plano de contingência se der errado. E isso não deve ocupar toda a apresentação. Por quê? Porque vai distrair. Tem gente que gosta de colocar uma GIF animada e ele repete aquela GIF animada em todos os slides. Já fui em uma em que a GIF animada era uma moléculazinha rodando, muito legal, achei muito elegante. Mas aí ele colocou em todos, absolutamente todos os slides. Aí volta e meia eu me pegava olhando para aquele negócio rodando ali. Durante a apresentação, aquilo desviava o foco. Então, qualquer programa que você vai usar não deve ser uma distração. Dá um exemplo aqui. Acho que foi em 2018 ou 2017, nós estávamos numa banca aqui na própria UFAM para professor substituto. E o tema era atomística, modelos atômicos básicos. E era só uma apresentação, cada aluno tinha 50 minutos para apresentar e eles podiam fazer o que quisessem, era a aula deles, podiam colocar programa, podiam fazer o que quisessem. Então, eu lembro de um que começou a falar sobre modelos, né, atômicos, 5 minutinhos, e disse: agora eu gostaria de mostrar um videozinho que é muito interessante sobre modelos atômicos. E aí se virou para a banca que estava no mal e disse assim: posso usar? Claro, você é o professor, você faça o que você quiser. E aí ele abriu um vídeo, gente, era 50 minutos a aula. O vídeo tinha 40. E a gente ficou vendo o cara dar aula. Um rapaz de um cursinho, falar sobre modelo atômico em nível médio, 40 minutos. E a banca olhando para aquilo, né? Isso não vai terminar. Então, quando deu 45 minutos, 5 de entrada, 40 do vídeo, faltando 5 minutos, ele disse: bem, assim eu declaro dou por encerrada a aula. Alguém tem dúvida? Quer dizer, essa pessoa não teve a mínima ideia da sua apresentação, ela utilizou um recurso extra durante a apresentação inteira e simplesmente não falou nada. É claro que foi reprovado. Já tive numa outra apresentação com os alunos da computação em que eles estavam mostrando um algoritmo que eles tinham feito muito legal, um projetozinho muito legal de um programa, e eles iam executar ali em público. Era um aluno de PIBIC, já tinha mostrado o que era, o que fazia, e estava todo mundo muito curioso, porque era um negócio muito legal, um esquema de mineração de dados via internet. E eles não pararam para pensar o seguinte: aquilo só funcionava com a internet. E eles não foram e pensaram assim: será que vai ter internet lá no auditório, acho que no Rio Solimões? Isso daí foi o quê? Uns 10 anos atrás. Não tinha internet em qualquer lugar, era só com ponto. E eles até encontraram o ponto, mas eles não pararam para pensar o seguinte: a internet cai muito. Estão falando de 10 anos atrás, até um pouco mais, eu acho. O que aconteceu na hora? Não tinha internet, eles não conseguiam executar o programa e eles não tinham um plano de contingência, eles não pararam para pensar assim: se não der certo, o que nós temos que fazer? Então, nesse caso, eles teriam que ter feito várias telas já copiadas para mostrar, se desse errado, como o programa agiria, ou talvez um videozinho antes. Ou seja, se você for usar programas ao vivo ali que necessite você sair da sua apresentação para alguma outra coisa, treine antes. Treine, estabeleça um plano prévio de contingência. Ou seja, se falhar e não der certo, como é que eu vou mostrar isso? Então, nesse caso, faça um esquema, tire figuras, faça um vídeo, sei lá. Já tenha um esquema preparado se der algo errado. Porque, gente, é comum o pessoal trazer execuções de outros programas além do apresentador, né, da apresentação que está dando, e dá tudo errado na hora. É terrível. O pior de todos para mim foi um rapaz que estava usando um PowerPoint pirata e a cada 4 minutos aparecia aquela tela assim, pedindo a chave
execução de instalação do programa, porque aquele programa era pirata. E a pessoa estava no meio de uma apresentação, e toda hora ele tinha que parar, clicar ali, e 5 minutos depois aquilo voltava de novo. Foi uma vergonha, foi uma situação muito ruim. Ok, então é isso daí que a gente tem que ver. Eu quero finalizar, né, já temos um tempinho aqui, os 5 pecados do PowerPoint, chamando atenção de tudo que eu já falei até agora. Então, um dos pecados do PowerPoint, uso e abuso de fonte diferente. Já falei para vocês, se possível, tanto quanto possível, use fontes básicas, fontes simples. Considere que há incompatibilidade de fontes ao apresentar em outro computador. Por exemplo, você baixou uma fonte na sua apresentação, uma fonte TrueType, diferente, que você achou muito legal. Você salvou a sua apresentação e esqueceu de, na hora de salvar, tem uma opção de incorporar fonte. E você salvou muito bem, mas não incorporou a fonte. O que acontece? Onde você vai apresentar, tem um computador lá, tem que usar aquele computador, você coloca ali o seu pendrive com a sua apresentação, e na hora da apresentação, quando você vai ver, as fontes que você teve tanto trabalho em fazer, não aparece nenhuma. Por quê? Porque nesse caso há uma incompatibilidade. As fontes que você usa na sua apresentação tem que estar no computador ao qual você vai apresentar. Então, nesse caso, utilize na salvação a opção salvar fontes TrueType, que aparece, aí ele incorpora todas as fontes que você está usando. Tome cuidado ao baixar fontes da internet. Muitas não são fontes TrueType. Então, nesse caso, você até pode usar dentro do seu computador, mas na hora de salvar, eles não conseguem nem ser adicionados às fontes PowerPoint. Boa parte dessas fontes tem problemas com vírus, são malwares que estão ali embutidos, cavalos de Troia. Então tome cuidado com isso. Outro, inserção demasiada de cores e textos. Já falei para vocês, a ferramenta de apresentação ela é um apoio, ela não é um repositório exaustivo de informações. Ela está ali para apresentar ideias básicas, você não está ali para mostrar o trabalho global com todos os textos, todas as figuras, todas as tabelas, não. Evite textos longos, prefira marcadores, prefira tópicos. Essa é a ideia aqui do PowerPoint, principalmente numa apresentação em termos de seminário de pós-graduação. Evite cores com poucos contrastes ou cores muito carregadas, são cansativas, especialmente em textos e tabelas. Tudo aí já falando. Então, evite esse tipo de pecado, inserção demasiada de textos e cores. Uso excessivo de efeitos, também já acabei de falar. A apresentação deve ser atraente, ela deve servir de apoio à exposição oral. Então, se você tiver efeitos de excessos, efeitos de transições, efeitos de sons e imagens, isso vai tornar a apresentação muito cansativa, vai roubar a atenção do seu público, você vai perder o foco da sua apresentação. E por fim aqui, design, tá? Design de fundo. Por favor, não usem designs berrantes, estranhos, espaçosos. Então devem ser sumariamente evitados esse tipo de fundo de slide. Você que gosta de cores, está usando o PowerPoint, tome cuidado com o tipo de design que você vai utilizar como padrão dos seus slides. Principalmente aqueles que têm muitos elementos de fundo que ocupam muito espaço e que diminuem o tamanho útil do seu slide. Então evite isso daí. E por fim, e essa daqui é importante, é a falta de revisão cuidadosa. Muitas vezes você faz a sua apresentação toda, está bonita, né? Você olhou, releu, e você disse que está tudo ótimo. Mas aí na hora da apresentação, você descobre que esqueceu de colocar um efeito, que está mal digitado, tem muitos erros de digitação, tem frases que estão faltando alguns conectivos, e, do, para... E, no final das contas, isso fica muito claro para quem está vendo a sua apresentação. Então, é necessário que a apresentação, ela, ao ser concluída, ela esteja com uma revisão cuidadosa. Ela não apresente erro de sequência lógica de ideias. Como é que você percebe que tem uma sequência lógica de ideias? Quando você está falando do slide, você está fazendo uma apresentação prévia, você está falando sobre o slide, aquele assunto, e de repente pula para o próximo slide que não tem nada a ver com a sequência lógica que você está usando aqui. Então você percebe que tem uma quebra ali. Essa quebra, ao identificar, você tem que mudar. Opa, talvez refazer os slides ou rearranjar os slides, talvez um outro slide com uma sequência lógica seja necessário aqui, que você colocou dois slides para frente. Então tem que verificar a questão de sequência lógica de ideias, a ortografia,
É horrível a apresentação com erros ali de ortografia, erros de gramática, erros de semântica. É muito ruim, ainda mais para vocês, para nós que somos o que de pós-graduação, vocês são mestrado, doutorado. Vocês têm que mostrar o que vocês são. Vocês são pessoas que estão num nível do ponto de vista de formação, além do pessoal normal, em termos de graduação somente. Então verifique isso, verifique as transições, os efeitos, as transições de slide. Então revise. Se você tem dificuldade em ver a revisão, passe para outra pessoa, faça uma prévia e peça para a pessoa anotar os erros. Você vai perceber que passa mesmo. Nós passamos muitos erros. Eu, por mais que eu faça, depois descubro que eu errei um monte de coisa. Então precisa de uma revisão cuidadosa. Ok? E no próximo episódio, no spoiler aí do próximo episódio, nós vamos ver os aspectos relevantes na hora da apresentação. Ou seja, quando você começa a apresentar, o que acontece durante a apresentação? E aí, gente, eu digo que isso é uma questão de clareza, uma questão de equilíbrio emocional. Você precisa estar equilibrado emocionalmente e ter uma boa noção de senso de ridículo. Ok? Então nós vamos ver isso na próxima aula. E essa é uma aula bem interessante, porque a gente vai ver casos que acontecem no dia a dia, no horário em que a apresentação está ocorrendo. Ok? Então até lá. Por fim, aqui temos as referências de sempre. Tá? Se alguém quiser um pouco sobre tipografia, tem isso aqui, Boas Práticas Tipográficas. Esse sítio ainda está aberto, vale a pena você dar uma olhada. E tem um muito bom da Lilian Ferreira, O que não fazer em apresentação de PowerPoint. Acho que não sei se está aberto, mas eu tenho esse material aqui se alguém precisar. Ok? Mas acho que isso aqui está disponível lá para vocês na nossa sala de aula virtual. Aberto a perguntas. Essa é uma pergunta interessante. Não estava pensando nisso porque eu estava falando mais de técnicas de apresentação. Mas se você pega uma figura que está no Google, o Google, na maioria das vezes hoje em dia, ele coloca do lado, essa figura pode ter direitos autorais. Em geral, você clica na figura e vai para a fonte original dessa figura. Se ao entrar nesse site você vê que está do lado a fonte da figura, e na maioria das vezes tem, principalmente quando é fonte de cunho jornalístico, você pega aquela fonte, de onde veio aquele texto, copia e coloca do lado. Você pode colocar do lado da sua própria figura, de maneira que fique clara a fonte. Se não tem fonte nenhuma, são as chamadas fontes de direito comum, você pode colocar na sua legenda, fonte da figura, fonte dos pontos, internet, Google, qualquer coisa assim, ou simplesmente não citar absolutamente nada, se forem fontes de direito comum totalmente visualizadas ou virtualizadas ou viralizadas na internet. Então não tem problema, mas se for fonte, a figura tiver uma fonte conhecida, então você copia aquilo e deixa do lado da figura. Muitas das vezes eu utilizo virado aqui do lado, grafado do lado da figura. Aí eu mostro isso aqui do lado da figura para vocês. Ok? Ali são configurações da figura. Então você pode utilizar, mas aí você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando eu quero mostrar alguém e a pessoa está numa cena com vários elementos, eu uso aquela ferramenta para recortar e deixar só redondo. Um redondinho com o rosto da pessoa, fica muito bem, pega muito bem, e eu evito o elemento de fundo, principalmente quando tem outras pessoas na foto, para evitar justamente algum problema com aquilo. Agora, por exemplo, tem um efeito de espelhar. Aquele efeito é muito ruim, por quê? Porque ele duplica a área útil da figura, e isso dá algumas dificuldades quando você quer utilizar outras figuras sobrepostas. Então aquela ali eu não uso, eu acho muito ruim. Mas você pode usar, por exemplo, aquela formatação de arredondamento dos cantos, não tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum não. Ok? Algumas são esquisitas. Colocar uma moldura gigantesca na foto, então essas possibilidades de configuração de figura em geral não uso mais o recorte
recorte fundo quadrado, ou fundo muito arredondado, ou redondo completamente. Ok? Pode, você pode considerar, hoje em dia, com a questão da pandemia, que boa parte das pessoas estão usando o celular. Mas são todas? Não, não são. E aí você tem um problema, por quê? Porque tem gente que pode estar assistindo por computador e se você usar fontes muito grandes vai ficar estranho numa tela grande de computador, mas vai ficar difícil de ler numa tela pequena de celular. Então aí você tem que usar de bom senso, talvez aumentar o número de slides com o número de informações menores por slide para que você tenha uma fonte razoável, mas não pode aumentar demais também, porque quem for assistir aquilo numa tela normal vai ficar cansativo de ler. Vai ter que usar de bom senso. Mas, por exemplo, se você vai dar aula via remota, a única saída é você aumentar mesmo o número de telas e aumentar a fonte de informação em cada tela. É o jeito, né? Para ficar mais fácil de ler e, claro, o aluno que tem acesso a um computador, talvez ele se canse um pouco mais, mas vai ficar melhor para uma boa quantidade dos alunos que assistem via celular. Ok? Isso é questão de critério e bom senso. Essa é a ideia da Viviland, de que no celular é possível dar zoom, é possível também, então, utilizar sem prejudicar demais. Então é possível. Mas a questão, Rebeca, é bom senso e critério, não grande demais, não pequeno demais. Então, slides muito carregados de texto para aulas remotas fica muito complicado para quem está acessando via celular. Olha, Jennifer, você pode fazer uma paleta de fontes também. Você tem uma fonte específica para o título do slide, e você tem uma fonte para o subtítulo do slide, não tem problema. Contanto que repitem todos, você não tem problema quanto a isso não. O que é bom evitar é você ter muitas fontes na sua paleta de fontes. Tem uma para o título, uma para subtítulo, uma para a figura, uma para a tabela, uma para subtópico, outra. E aí fica uma coisa meio acarnavalada. Eu particularmente uso a mesma fonte para todo o slide, com exceção do título, em geral o título do slide, o título geral do slide, eu uso uma outra fonte que chame mais atenção, e o resto em geral tenho usado ou Arial ou Calibre para utilizar durante a apresentação. Quando o fundo é branco, muitas das vezes eu uso o Calibre, que o Calibre eu posso aumentar mais a fonte das letras porque ele é uma fonte já pequena, então eu tenho um pouco mais de liberdade, vamos dizer, que possa ir além do 24 em termos de tamanho. Mas eu evito colocar fontes diferentes. Às vezes no meio da apresentação eu coloco uma caixa de texto, eu vou fazer uma citação de algum outro autor, eu uso uma outra fonte, para o pessoal perceber que ali já não é um texto meu, ali é de um outro autor. Ou às vezes eu coloco em itálico, mas muitas das vezes eu mudo a fonte, eu uso Kandara, que eu acho uma fonte muito elegante para fazer citação. Mas evite ter 4, 5, 6 fontes por slide. Fica uma coisa estranha no final. Ok? Questão de uso de palavras que parece que estão flutuando no texto. Pode ou não pode? Aqui, Moisés, durante a apresentação, o que eu mostrei foi naquele exemplo usando aquela fonte Babylon, em que eu disse o seguinte: na segunda fonte eu só mudei o contorno para a cor de preenchimento. Então, ao mudar o contorno para a cor de preenchimento, o texto pareceu flutuar. Então, é ruim? Não, não é ruim. É proibido? Não, não é proibido. Agora, a questão é que naquele exemplo você perdeu a definição da imagem, a definição do texto. É o que eu estava falando. Então, só tome cuidado para não ficar uma coisa que perda a definição. Eu, em geral, não uso contorno de letra, a não ser que seja uma letra, a partir do tamanho 40, para deixar definido, eu, em geral, não uso. Mas eu uso bastante sombra, porque a sombra você pode realçar o caractere, realçar até o tamanho do caractere. Agora, dependendo da sombra, você pode ter a sensação de flutuar. E aí,
principalmente quando o fundo ele for de uma cor que interage com a sombra de maneira, vamos dizer, ruim, o texto parece que fica subindo, flutuando em cima dos demais, aquela letra fica flutuando. Então, uma vez ou outra, ok. Mas você utilizar isso durante o texto, dentro da sua apresentação, fica ruim. Agora, e para o título, o pessoal pode dizer, pode, contanto que não seja uma coisa aberrante demais. Tem pessoas que têm um pouquinho de dislexia ou uma tendência a uma fraqueza visual e elas ficam incomodadas um pouco quando a palavra ela fica dançando um pouco no texto. Mas esses são raros casos. Eu particularmente uso um efeito que é o brilho da palavra ou do caractere quando eu quero destacar aquela palavra dentro de um texto. Hoje em dia eu não estou usando muito negrito. Agora, claro, com fundo branco eu estou usando para vocês, eu tenho evitado. Que dá essa sensação de que é uma coisa destacada, mas sem sombra e sem ter a questão de flutuar. Fica exatamente como flutuando, mas ela não passa a sensação de flutuar. Então, eu acho bem legal, é possível. Então não tem problema quanto a isso não, viu, Moisés? Contanto que você não abuse demais em muitas palavras dentro do mesmo slide. Não tem problema. Ok? Muito bem. Essa é uma pergunta interessante. Então, a Ramsés está perguntando se ao buscar uma tabela, ou posso colocar até mesmo aqui uma figura de um artigo, eu vou reformatar essa tabela, eu tenho que traduzi-la para o português? Então, não, você não precisa, tá? Você não precisa, você está pegando uma fonte original e simplesmente você está reformatando às vezes os espaços, os tamanhos para ficar mais legível. Então não tem problema nenhum não, você pode fazer isso. Uma outra pergunta, eu posso colocar a apresentação inteira em inglês e apresentar em português? Pode, não tem problema. Se você já tem uma apresentação inteira em inglês, você deu para um público, talvez em língua inglesa, você quer aproveitar para um público em língua portuguesa, não tem problema, ainda mais porque em inglês, dentro da academia, todo mundo tem um certo nível de conhecimento, um certo domínio, pelo menos do ponto de vista de vocabulário básico, todos temos. Então não tem problema nenhum, você pode fazê-lo. Se tiver algum estrangeiro ouvindo a sua apresentação, ele vai se sentir um pouco contemplado, porque ainda que ele não entenda o português, ele vai poder seguir um pouco a linha de raciocínio que você tem ali nos seus textos em inglês. Então não tem dificuldade quanto a isso, é possível fazer. Você vai encontrar muito isso em vários congressos em que o congressista ele está apresentando em português, mas todos os slides estão em inglês. Ok. Olha, é melhor fazer assim, quando você tem um mix, assim, todo o texto em português, mas aí você tem tabelas, tem gráficos, você pode colocar em inglês. Agora, se você tem um slide todo em português, outro slide todo em inglês, no outro um misto, vai ficar uma coisa estranha. Eu já vi muitos assim, em português, tá os títulos em português, tá o subtítulo, tem os tópicos em português. Mas, por exemplo, todos os dados, todas as tabelas, todos os gráficos estão em inglês. Então, eu acho que fica bem legal. Já vi tudo em inglês, a pessoa falando em português. Já vi também em português, uma pessoa falando inglês, nós já vimos até algo semelhante aqui no nosso seminário, alguma coisa. Agora, se tem em português, tem em inglês, tem um slide que o texto está em português, e no outro texto está em inglês, aí eu confesso que eu vou achar que essa pessoa ela teve preguiça ou de verter do português para o inglês ou do verter do inglês para o português, porque aí não tem uma coisa muito estranha, não está uma coisa muito correta. Ela está falando em português, em inglês, ok, ela está falando em inglês, um negócio em português, ok também. Ela está falando em português, está tudo em português, mas os dados, tabelas e gráficos estão em inglês, ok também. Agora misturar texto em português, texto em inglês, caixa de texto com explicação em português, a outra em inglês, aí fica parecendo um pouco de desleixo. Pode.
Depende da capacidade que você tem de trabalhar as informações de tirinhas. Eu já dei apresentação científica pesada, coloquei uma tirinha de Calvin e Haroldo. Os alunos que já fizeram físico-química comigo sabem que volta e meia eu uso também algumas charges em relação a alguns princípios científicos. É possível, mas você tem que ter critério e você tem que saber usar aquilo ali para não parecer uma coisa meio ridícula, meio fora de contexto. Tem gente que gosta de fazer piada em tudo que é lugar, em todo momento. Então, esses aí eu já digo assim, não usa não, porque você não está sabendo trabalhar direito. Mas é possível sim, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. Só tem que dominar aquilo que você está usando. Saber dosar. Rosângela, isso aí a gente vai falar um pouco na próxima aula, mas já te adiantando aqui. Se você tem algum tipo de transtorno de fala, de fome, e você sabe que isso pode dar algum problema na apresentação, é muito elegante você no início da apresentação dizer, gente, olha, eu tenho dislalia, eu tenho disgrafia, principalmente quando eu estou nervosa. Então, se acontecer isso na apresentação, eu peço toda a compreensão de vocês, já peço que me perdoem, tá? Antecipadamente, ok? E aí o público já fica de sobreaviso e o público vai ver com bons olhos vamos dizer, essa característica. Não tem dificuldade nenhuma. O problema é você esconder, ficar com medo, com vergonha, e na hora dá tudo errado. E você vai ficar sempre com a sensação, será que alguém descobriu que eu tenho isso? Mas se você já fala antes, o público, de certa forma, ele já está contemplado com aquilo. É sempre bom, nesse sentido, ser muito claro, muito honesto. E você fica tranquilo, todo mundo já está sabendo mesmo, se eu errar, está todo mundo sabendo. Isso não é um erro meu, é algo normal, é um transtorno normal, que não só eu, como muita gente tem, e acabou. Nesse caso é bom ser claro. Beleza?